Está entrando no ar Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia, estou aqui com... Bertaldo, tudo bem, gente? Não falou sempre azul. É porque hoje eu tô de azul aqui embaixo. Azul Mas não aqui. falou. Para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre música. E música boa, música que inspira, música que converte, que toca o coração. Estamos aqui com a dupla da banda GBA Worship, que é o Errisson Pontes e a Jéssica Dias. Bem-vindos. Olá, boa tarde para vocês que nos escutam aqui. Boa tarde, Kênia. Boa tarde, Bertaldo. É uma alegria estar aqui com vocês, tá? Que bom. Boa tarde, gente. É uma alegria enorme estar aqui. Muito obrigada pelo espaço para a gente falar um pouquinho sobre a nossa vida e sobre a GBA Worship. Isso aí. Muito bem. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, falar para vocês o seguinte. Tem uma coisa muito grave que acontece quando você não se inscreve no canal. Sabe o que é? Sabe o que é? Alguém sabe o que é? A gente não sabe o que acontece. Nada, na verdade. Não, acontece. Acontece com o episódio. Que a gente não tem, digamos assim, um retorno. Isso a aí. pessoa não consegue escrever, não consegue dizer pra gente o que ela tá achando. Se tá bom, se tá ruim, se tá mais ou menos, entendeu? Então, a gente precisa que você se inscreva no canal. Dados estatísticos contam que 53% das pessoas que dizem sou doida com a Ânima, maratona, Ânima, não se inscreve. Bora aí, gente, apertar um botãozinho, ativar sininho, deixar like, fazer comentário e tudo mais que vocês sabem que é importante. E hoje é o último dia, porque hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, não é isso? Então, onde nós terminamos a nossa novena do Dia dos Namorados. Então, ainda dá para você comprar com 10% de desconto na loja Ânima. É só, o cupom é Namorados10. E olha, tem vidro para você colocar água e pedir para o seu padre abençoar e você ter do lado da sua cama. Eu tenho o meu lá do lado da minha cama. Pode levar, deixar na mesa do escritório, para abençoar os filhos, no quarto dos filhos, enfim. E aí a gente, né, não quer um frasco de plástico feio. A gente quer um vidrinho bonitinho, charmoso, que enfeita também. Junto com este frasco tem esse terço que é conhecido como Terço das Noivas. Não necessariamente só as noivas podem rezar, porque ele é maior, de pérola, que com entremeio de Fátima. Tantas coisas lindas. Olha aqui, ó, meu colar estilo escapulário, que eu acho ele belíssimo. Estou com a medalha de Nossa Senhora de Fátima. Tudo da loja Ânima. Tem várias coisas maravilhosas, livros, objetos de decoração, mas que levam o sagrado para perto da gente. Então, lojaanimaoficial.com.br. Tem também o nosso livro, Fátima, que contando toda a história. Este aqui é do Harrison e Harrison. Eu já estou falando em inglês. Harrison e da Jéssica. Muito obrigada. Olha, gente. Gente, que lindo. Muito bem, até porque eu até estava perguntando, mas o Harrison vem de Harrison. Aí você falou, eu falei, então não conta pra gente. De onde vem o seu nome, a inspiração? O meu nome vem de Harrison, do Harrison Ford mesmo. Como eu moro em cidade pequena, minha mãe teve a ideia de colocar, quando o Harrison Ford estava muito em alta, né? A época que ele estava sendo revelado, assim, achei bonito, achei legal. Só que ela quis mudar, ela quis ser original. Ela colocou um E no lugar do A e ficou Harrison. E eu sofri muito no colégio por causa disso. Sofri. No tempo de colégio eu sofri. Porque meu nome é Errisson Guilherme Guedes de Pontes. É mais fácil chamar de Guilherme. Exatamente o que eu pensei. E eu falava assim no colégio, não, meu nome é Guilherme. Mas na chamada... ninguém chamava Guilherme. As professoras, Harrison, Henrisson e tudo que terminava com som. Já fui chamado de Jackson, de Jefferson, Edson. Olha, você não tá sozinho. Tem um ser na sua frente. Bertaldo. Você tem noção do que ele já foi chamado? Eu já escutei de tudo que você possa imaginar. Sim, eu te entendo, meu amigo. O Bertaldo é o mais difícil da pessoa falar. Fala Bertoldo, Bertolato, Berlatoto, os nomes mais esdrúxulos. Bertaldo ficou assim, gente. Bertalo. Seu Bertalo. Não, então eu a gente entendo. Compreende. Mas depois eu vi que era o que tinha, eu acho que é uma originalidade também, né? Sim. É uma originalidade. Tanto que a minha irmã se chama Giandrine. Giandrine? Que é uma junção de Giannini com Sandrine. Minha mãe falou, vou juntar os dois. Mas quem é Giannini e Sandrine? Giannini acho que é uma marca de violão, tem uma marca de rua, né? A sua mãe é muito criativa. Sim, e Sandrine era uma prima distante dela lá.
E aí ela juntou os dois, achou bonito e colocou Era a prima Giandrine. que tocava violão. É, prima que tocava Giandrine. Misericórdia. Então, Ela é muito original. exatamente. Original, né? Criativa. Criativa demais. Acho que a criatividade eu herdei Mas dela, assim. eu acho que hoje em dia já não pode mais. Os nomes assim muito diferentes, eles Não. estão brecando. Eles estão brecando. Tanto é que eu vi uma entrevista daquele cantor Seu Jorge, que ele teve um filho e ele foi botar o nome do filho de Samba. Samba. É. E aí não queriam Que não registrar. tem nada a Não ver, deixaram. né? Nada contra o seu Jorge nem o samba, Não, mas o filho dele queria de samba. Aí ele falou, ele alegou o seguinte, olha, samba no país, aí foi dando os países já da África. Não sei lá qual país, gente, não sei, eu posso falar o nome errado, mas tipo, lá na Nigéria, lá na Uganda, lá não sei o quê, é um nome comum, é tipo muito Paulo, comum. é tipo Pedro. E Exatamente. aí ele falou, e depois que teve, aí ele dizendo, ele completando, depois que teve 1, 2, 3 de Oliveira 4, Pro d'Amor de Maribel. Carinho. Pro d'Amor de Maribel. É produto do amor de Mário e Isabel. Pro d'Amor de Maribel. Nossa. Meu Deus. Aí ele foi dando os nomes. Por que não pode ter samba? Gente, Aí a isso, pessoa isso, autorizando. isso é uma falta de bom senso de quem dá o nome, né? Pro d'Amor de Maribel. Pro d'Amor de Maribel, nada contra o Pro Ela d'Amor deve ser aí, chamada de mas- Bel, né? Porque mais fácil. Isso aí é pra na chamada atrasar. Pro d'Amor de Isso é pra Maribel. atrasar a Não vida dá, dos né? outros, né? Não dá. Eu Não entendo dá, que tipo, mudar uma letra, né, mãe? Brincadeira Beijo, tem te hora. amo. Mudar uma letra ali, tudo bem, mas agora... Tranquilo, né? Tem aquele meme do carimbo, né? Do O que- menino chamado carimbo. Tem, mas o pior é que tem. Como Tem, é que é? registrado. Fotocópia. Tem Ah, não, uns outros Xerox, nomes. Deus, não é possível. não. Xerox, Caroline, Tem, não, Xerox. Caroline? Tem. Caroline. Olha Não só, é eu não posso possível. também falar muito não, porque eu me chamo Quênia. Quer dizer, o meu... Aí fala Quênia, ok, tranquilo. Mas a minha família toda tem nome de país. Minha mãe é Grécia, minha avó é Itália. Sério? Meu tio é México, e minha tia é Roma, por aí vai. Então, assim... Meu também tá Deus. esquisito o negócio aqui. Eu não vou falar nada porque eu me caso logo, terei filhos e eu não entro nessa Gente. discussão porque eu não sei como serão os nomes. Peraí, o Minhas nome ideias dela é não são. Clyra, vai ser... Clayson. Sei lá, Não, Clayson. Cafaço não. Bota o nome normal. A gente fala com ele, põe um Mas nome não. assim, mais fácil pra gente. Não, a gente tem Pra nomes. facilitar a vida dos coleguinhas. Exatamente. A gente tem dois extremos, né? Os nomes diferentes e também os... Mas não diferente, assim, zoado, né? Mas diferente, mas também os nomes mais tranquilos, assim. Ah, gente, A gente mas pensa. fala sério isso. Só, enfim. Mas nós temos a banda GBA Worship. Sim. Muito bem. E o que Que já é significa também um nome GBA legal, né? Worship? E worship ainda por Sim. cima. O que é GBA vem de quê? GBA é uma sigla que significa God Beat Art, Deus na batida da arte. É a nossa produtora também, nossa gravadora, que chama GBA Music, e vem justamente dessa proposta de Deus dentro dessa parte da arte, né? A expressão de Deus dentro dessa batida, da arte em si. Então, quando nasceu esse projeto, quando o André e o Felipe chegaram pra gente, Eles são os produtores. são os CEOs da GBA Music. E eles apresentaram essa proposta, tinha a ideia de um nome. O nome não era para ser GBA Worship, era outro nome. E quando a gente falou que a proposta era trazer a arte, a conversa foi essa, basicamente, assim, trazer todas as expressões de arte dentro desse projeto e também juntar com a adoração, que é esse consumir-se, esse entregar-se, esse servir. Aí a gente juntou o GBA com worship, né? Porque vem de GBA, worship. E aí a gente pensou, vamos colocar? Vamos e tal. Teve uma conversa e decidimos que o nome já expressaria aquilo que era a proposta do ministério da banda, né? Então, essa foi a E conversa. como é que chegaram no nome de vocês dois? Ah, é uma longa história. Começa, Porque assim, eu Jéssica, costumo dizer que eu primeiras canto delas. desde sempre, né? E aí tá, lá no Mas meu você estado. cantava desde sempre na igreja, em outro local? Sim, eu Na comecei igreja? na igreja mesmo, porque a minha mãe, ela cantava, né? Então eu cresci ouvindo minha mãe cantar e foi uma Nas inspiração. missas, grupo de oração? Aham, sim. E aí, quando a gente se mudou pra Vitória, porque a gente era do interior do estado, lá em Una, no Espírito Santo. E quando a gente mudou pra Vitória, minha mãe tava preocupada comigo, né? Porque eu só ficava dentro de casa, escola, nunca fui de fazer coisa errada. Mas eu era muito tímida, ficava muito dentro de casa. Aí ela falou, não, isso tem que mudar. Aí me levou pro grupo de oração. Aí comecei a participar do grupo de oração. E aí eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo. E aí eu comecei a servir nos grupos, nas missas. E aí foi que a galera lá do meu bairro, da minha cidade, começou a me conhecer. Que E cidade aí, que é? Lá em Viana, no Espírito Santo. Viana. Ali pertinho de Vitória, Vila Velha. E aí o pessoal começou a me conhecer, comecei a cantar em casamentos.
E aí teve um concurso da GBA, que é Você no GBA Stage, que foram selecionados 5 pessoas. E eu fui uma das selecionadas, graças a Deus. E aí a gente foi para São Paulo para fazer as gravações, né? E aí a gente fez, deu aquela viralizada. Nossa, foi incrível, incrível, incrível. Só que aí eu achei que tinha acabado. E aí eles me chamaram para fazer uma gravação da música de Páscoa deles, né? A Ressuscitar. Eu e mais algumas pessoas. E a gente gravou e a gente começou a gravar stages, até essa amizade mesmo. E aí, certo dia, do nada, eu participava de uma banda lá no meu estado, né? É bom falar isso. Participava de uma banda. Só que algumas coisas me fizeram sair dessa banda. E aí, quando eu saí da banda, eu achei que tinha acabado. Meu ministério tinha morrido. Eu ia parar de ser chamada para fazer eventos, essas coisas, né? E aí a GBA me mandou mensagem falando sobre esse novo ministério que eles estavam querendo. E aí eu, nossa senhora, eu não acreditei, porque tinha muita coisa para dar errado. Porque eu estava na banda, eu estava estudando, eu estava trabalhando. Então essas coisas me impediriam de estar nesse ministério, né? E aí explicaram sobre o ministério e hoje eu tô GBA hoje. Muito bem. E você? Bom, eu vou situar, tenho 33 anos. Já atuo dentro da igreja, não nasci cantando igual a Gé, mas atuo dentro da igreja católica há uns 17, 18 anos. Comecei tocando em grupo de oração, e aí conheci a Renovação Carismática Católica, fiz parte da Renovação por muito tempo, amo esse movimento. Fiz parte, a maioria dos movimentos que existem dentro de uma igreja, de uma paróquia, eu fiz parte, porque eu queria conhecer todos os âmbitos da igreja, né? E comecei a cantar. Mas você é de que cidade? Eu sou de Itaperuçu, Paraná, que é a região metropolitana de Curitiba. E estou morando lá ainda até hoje. Eu comecei a tocar em grupo de oração. Comecei a tocar em grupo de oração, tocando teclado. E depois de um tempo fui entrando nesse âmbito da música sem ter pretensão de ser músico, de ser cantor. Mas Deus ele foi me conduzindo, o Espírito me conduzindo e eu só aceitando. Sim, vamos lá, Deus, me manda que eu vou. Em 2014, eu conheci uma comunidade nova, que é a Comunidade Católica Colo de Deus. Em 2012, na verdade. Em 2014, eu ingressei nessa comunidade como membro. E fiquei nessa comunidade por 12 anos. Mas aí, como é a participação nessa comunidade? É de vida? É de uma aliança? Eu entrei como comunidade de vida. E em 2018... Então você foi morar com eles? Teve toda essa... Teve toda uma história, assim. Eu era noivo. Eu tinha uma noiva e nós começamos a fazer caminho dentro dessa comunidade. Ela também era? Ela também fez o caminho junto comigo. Para entrar dentro do colo de Deus. Isso. E quando nós nos decidimos por entregar tudo, né? Viver comunidade de vida mesmo, aconteceu uma fatalidade onde ela veio a falecer. Ela tinha 17 anos. Nós tínhamos recém-noivado. Fazia 2 semanas que nós tínhamos noivado. E ela teve meningite meningocócita. Nossa. Então ela passou mal 11 horas da noite numa célula, que nós trabalhávamos em células, e passou muito mal, e às 9 da manhã ela veio a óbito. Não, rápido, sim? Muito rápido, foi galopante, assim. E nesse meio do caminho, assim, eu falo que a Colo de Deus, o carisma da Colo de Deus foi que me deu sustento, me salvou mesmo, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sei lidar muito bem com essas coisas, acho que ninguém sabe lidar com a morte. E assim, você era muito novo também, Eu era novo, eu tinha acho que 22 para 23 anos. E pode até pensar, poxa, mas a gente entregando nossa vida para Deus, Nossa. E aí acontece isso, esse desastre, as pessoas às vezes se questionam muito nesse aspecto, como Exatamente. se fosse Deus não salvou a minha noiva, Deus, como parece um castigo, mas não é, né? Deus sabe a hora de colher aquela flor para ele levar para o céu. Isso é natural da gente, na nossa miséria, né? A gente se questionar e tá tudo bem. Não se cobre tanto, eu aprendi na minha vida, não se cobre tanto por você se questionar. Ninguém é tão bem resolvido quanto acha. Isso é uma realidade. Eu sou muito bem resolvido com isso, muito bem resolvido com isso. Espera acontecer alguma coisa para você ver que você não é tão bem resolvido. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que Deus ele dá essa oportunidade da gente se reconstruir, se reinventar, porque justamente ele conhece a gente, né? E aí quando ela veio a falecer, eu lembro, foi muito rápido assim. Teve o velório, aí a gente estava no enterro, o Hugo, então fundador da Colo de Deus, chegou, tava toda a Colo de Deus, na época pequenininha, tava toda a Colo de Deus no velório, porque a gente era muito presente lá. E o Hugo chegou do meu lado e ele falou assim, não quer passar uns dias lá em casa?
Eu falei, vou. Peguei, passei na casa dos meus pais, me despedi, como Eliseu, né? E Elias, eu me despedi dos meus pais, deixei todos os meus sonhos de lado. Eu fazia faculdade, eu trabalhava numa concessionária da Mercedes-Benz. Deixei tudo e falei, eu vou. E fui. E fiquei 12 anos ali nessa comunidade, né? Vivendo, aprendendo, tendo experiências. Foi um período de muito aprendizado, assim. Eu tenho muita gratidão ao carisma da Colo de Deus, né? E chegou um tempo, foi 2023, né? Final de 2023, onde Deus ele me pedia algo mais. Algo mais. Então, comecei a entrar em divergência dentro do carisma, assim, mas não de briga nem nada, até que eu saí muito bem de lá. Amo o carisma, honro. Só que comecei a entrar em divergência. Cumpriu o teu etapa ali, né? Exatamente. Cumpriu o tempo que precisava ficar. Foi um tempo de cura, foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de evolução, foi um tempo de proximidade muito intensa com Deus nessa comunidade de vida. Em 2018 só, um ponto, em 2018 para 2019, nós tivemos uma migração para a comunidade de aliança. E eu tive que aprender a viver aliança de novo. Eu fui para a comunidade de aliança. Vida, que eu era vida. E aí você se transformou em aliança. Fui para a aliança. E daí já foi uma adaptação, né? Então, nesse período da aliança, eu conheci minha atual, para os homens, esposa, mas que me casarei dia 28 agora de junho. É porque você casou no civil. Casei no civil. E agora é o religioso. O religioso dia 28, ansioso. Eu conheci que pra gente é o principal, tempo, né? É o principal. Eu conheci ela nesse tempo de aliança, a gente saía em missão juntos, a gente foi desenvolvendo uma amizade. Eu era muito fechado, né? Por conta de tudo que aconteceu, eu me fechei muito. Mas aí a gente foi desenvolvendo essa amizade, esse carinho que se tornou um namoro, que se tornou um... Claira. Um beijo, meu amor. Claira. E isso tudo foi fruto de uma vivência em comunidade, né? E em 2023 eu passei por muitas coisas internas, assim, tanto que até o nosso relacionamento foi abalado. A gente ficou 6 meses separados. Por conta de muita missão junto, a gente não soube administrar. Eu muito jovem de cabeça, assim, muito imaturo. Ela também, e a gente não conseguiu, a gente resolveu separar. Ficamos 6 meses separados e nesses 6 meses a minha vida deu uma mudada. Que foi quando o André e o Felipe, o André que eu já conhecia há muito tempo, já tinha gravado algumas coisas com eles. Ele chegou com todo o cuidado, um cuidado mesmo de Deus, assim. Ele não chegou com proposta. Ele chegou pra cuidar de mim. Ele falou assim, amigo, você tá bem? Como é que tá? Missão, ele sabia que eu vivia da música, que eu vivia da missão, né? Então ele falou, você tá bem? Você tá precisando de ajuda? Você precisa de alguma coisa? Deixa a gente cuidar de você, cuidar da sua agenda se você quiser. Se você quiser seguir por outro caminho também, a amizade é a mesma. E eu falei assim, tá, eu aceito. E eles começaram a cuidar de mim e aí veio essa proposta. Quando veio essa proposta, eu confesso pra vocês que eu fiquei com muito medo. Tipo, internamente eu tremia. Eu falava, cara, que medo de viver coisas que eu já vivi, ou de viver coisa que é coisa da minha cabeça e tudo mais. Entrava em conflito. Mas eu dei um passo de fé, porque minha vida sempre foi de passo de fé. Eu falei, vou dar um passo de fé. Esse projeto promete. E aí a gente começou todos os trabalhos no final de 2023. Final não. Foi final? Final de 2023. Com a GBA Worship. Com a GBA Worship. Quando nasceu. E foi um trabalho de 1 ano. 1 ano de redescobrir coisas que eu já sabia e descobrir coisas que eu não sabia sobre mim. Tanto na parte de arte, de ser artista, que isso era muito um tabu pra mim. Que eu achava que ser artista ia contra ser missionário. E não tem nada a ver. Eu aprendi que Deus ele é o grande artista. Olha a maior criação dele. Né? Então a gente... Mas eu não entendi. A sua dúvida era em que sentido? Eu tinha muita dúvida por coisas que eu ouvia. E tipo, se eu tomar uma postura de artista... Porque eu tinha como exemplo os artistas no meio secular. E eu não tinha bons exemplos, né? Nos artistas que eu seguia, eu não tinha bons exemplos de uma vivência cristã, católica. Então eu tinha medo dessa postura. Era um escrúpulo demasiado, eu acho que eu tinha. E aí esse escrúpulo demasiado me minava. Porque quando começava algo a subir na minha carreira, eu falava, não, tá demais. Era coisa da minha cabeça.
E aí eu fui redescobrindo. Acho que você estava com medo, então, de assumir uma postura de artista e ficar aquela coisa meio, do ego inflado, aquela coisa exatamente. Toda, né? Não não ter... E o homem piedoso, o homem de Deus, o homem que reza, o homem que é atencioso com as pessoas, né? Que tem caridade com o irmão. Exatamente. Era um medo de sair daquela linha que eu tinha adotado para minha vida e que eu gostava, que era a parte missionária. Ser missionário, estar com o povo. Eu ficava com medo de me tornar inacessível. Porque às vezes a gente fica, né, um pouco inacessível, muita coisa para fazer, muita show, agenda. E eu ficava com medo de ficar inacessível porque eu fui criado no meio do povo. No meio a comunidade Escola de Deus era em células, então é casa, é vida na vida, sabe? É vida doada. Eu precisava conhecer a história das pessoas, eu tava com medo de não ter tempo, ficava com muito medo. Mas isso foi se quebrando quando eu entendi que o que eu carrego é isso, ser missionário. Eu não sou aquilo que eu faço, mas aquilo que eu faço é reflexo daquilo que eu sou. Entende? Então no palco eu preciso refletir quem eu sou. Eu costumo dizer que quando a gente tá num palco, a gente tá totalmente exposto. Muita gente não entende pra gente que é cantor cristão. A gente tá totalmente exposto. Nossas feridas estão ali. A gente canta sobre nossas feridas. A gente canta sobre nossos desejos. Então a gente tá exposto. Porque no palco a gente faz aquilo que a gente é. A gente reflete aquilo que a gente é. E eu fui entendendo muita coisa, assim. É porque pra quem tá assistindo, não pensa nisso. Não. Pensa assim, ele tá cantando, né? Eles estão cantando uma música que tá falando, sei lá, de um vazio, de uma dor, que não sentia Deus no coração, mas tá querendo falar isso pra mim. Exatamente. Nunca pensa que é de vocês. Exatamente. E depois que eu fui entendendo, eu tenho muita dificuldade. Como bom curitibano, eu demoro tempo para entender muitas coisas, demoro tempo para desenvolver amizade, demoro tempo para confiar. Então, esse processo eu tenho que viver, eu tenho que entender que sou eu. Né? Então eu vivi todo esse processo e hoje a gente tá aí. Quando lançou foi um baque. Eu olhava assim, e a gente fez o pré-lançamento no cinema. Então a premiere no cinema para um público ali da Igreja Católica, e a gente viu a gente no cinema. Foi a primeira vez que eu vi meu rosto num telão. E eu falei, cara, isso tá lindo. Porque eu sempre me que bom que gostou, né? Porque às vezes as pessoas se vê, não, que horror. Tem gente que escuta a voz e fala assim, nossa, que voz horrível. A pessoa mesmo fica falando, né? Então a gente é muito crítico. Sim. A nossa autocrítica é ferrenha. E como é que montou uma banda? Cara, Quantas pessoas são ao todo? Somos nós dois, né? A gente tá de frente nessa banda. É porque vocês são os vocalistas. Eu sei, mas deve ter gente pra tocar. Tem o pessoal que gravou, inclusive o produtor, o André Cavalcante, o produtor técnico ali, ele produtor musical, ele também fez banda pra gente. Só que como é uma gravadora, nós temos vários músicos. Eu queria dar um abraço pra todos os músicos também, porque dependendo do lugar que a gente vai, pra levar uma banda... Vai o baterista, vai o baixista, entendi. Não é tem sempre o muito mesmo. Custo. E aí, como a gente trabalha com paróquias também, a gente reduz o custo tendo bandas locais. E todos estão trabalhando ali junto. Então, cara... Mas como é que os caras ensaiam uma música tua, que eles nunca tocaram? Eles recebem a partitura, toda a direção que o Ale faz lá com a voz, dizendo, agora entra assim, agora entra aqui. E pela partitura, eles ensaiam lá a banda e a gente chega e executa. Realmente o custo cai, porque Dá um uma coisa antes. é botar eles 2 a parte para viajar e outra coisa é botar 8 para viajar, né? E a gente como cristão tem que ter essa sensibilidade também. Ao mesmo tempo que nós fazemos shows grandes e que tem uma renda, que tem um patrocínio, alguma coisa, nós fazemos shows em paróquia que muitas vezes não tem condição, mas queria levar a gente. Então pra gente ter essa acessibilidade, né? Acho que trabalhamos assim, é muito bom. Então é interessante, porque daí isso dá uma mobilidade para vocês. Sim. Né? E aí vocês desde que a banda começou, vocês estão rodando e fazendo show? É isso? Sim, a gente, como é que funciona? Na verdade, a gente está começando agora, né? Foi lançado essa semana. Você estava falando do cinema. Exatamente. E foi lançado no cinema. Foi o quê? Fizeram tipo um clipe de vocês e Sim, lançaram no tem cinema? vídeos, se fosse um todas filme, as músicas. Né, com algumas músicas, que a gente gravou bastante músicas. E aí pegaram algumas dessas músicas e fizeram como se fosse um filme mesmo, assim, pra galera. Foi muito legal. Galera chorando no cinema. Olha que legal. Isso. E a gente separou em alguns álbuns, né? Então a gente lançou agora o primeiro álbum, inclusive lançou faz pouco tempo, o álbum com 10 canções. O primeiro álbum tem 10 canções, então já tem mais gravadas aqui. Alguns ouviram no cinema, porque no cinema a gente colocou 20 de uma vez. Entendi. Só que lançamos só 10.
né? E de quem? E essas músicas são de autoria de quem? Tem algumas que são de autoria minha e outras são de autoria de amigos. O Flávio Vitor, entre outras pessoas que compuseram elas, né, pra gente. E tem algumas regravações também. Nós pegamos, tipo, músicas icônicas de dentro da igreja que falam sobre esse âmbito de adoração, que é a proposta da banda, que tem abertura para artes, e a gente colocou elas também como regravação, com uma nova roupagem. Ah, que interessante. A mais, assim, famosa que vocês tocam, que o pessoal conhece muito? Eu acho que nesse momento é Ainda Bem, né? E aí das regravações... Eu acho que Cântico de Maria... Cântico de Maria, Cheiro de Rosas também, a galera gosta. Cheiro de Rosas. Mas vocês tocam alguma coisa ou não, vocês dois? Eu toco violão. Eu arranho um pouquinho no violão, toco um pouquinho de ukulele, mas é pouca coisa, eu sei Mas básico. no show vocês cantam, vocês Isso. Nós você cantamos. não toca nada. Algumas músicas eu pego o violão. Uhum. Entendeu? E tem uma música também que eu toquei teclado e outra eu toquei órgão. A gente Então... até quer ouvir, né? Mas não sei, não quer a cara dele. Não dá pra cantar, fazer uma palhinha assim? Se eu arrumar o violão? Dá. Não, se arrumar o violão, não. Tem o violão aí, galera. Pega o violão aí. Pô, tá Te falando... dá uma palhinha, pô. As vozes muito lindas, a gente. Como é que vai ficar aqui sem ouvir nada? Mas isso é até castigo pra gente, poxa, não dá. Em casa, quem tá assistindo vai falar, quero ouvir agora, gente. E quem não conhece, passa a conhecer. Exatamente. Isso. Até pra poder consumir, né, o trabalho de vocês. E né, como é que é? Quem canta, reza duas vezes, canta, reza né? duas vezes. Ainda mais com louvor, e a pessoa vai ouvindo e vai rezando, vai... Porque a música nos aproxima muito de Deus, então... Sim, e outra coisa, assim, outra proposta, você perguntou dos vídeos, né, Kênia? Se tem do cinema, né? A gente quis fazer artes visuais também, e nessas artes visuais colocar todos os tipos de arte que a gente teve acesso ali, né? Então, nos clipes, para quem já viu, no primeiro clipe que a gente lançou, tem um oleiro. Nós trouxemos um oleiro na gravação, e ele estava fazendo um vaso ali, durante a execução da música. Legal. Então a gente quis colocar todos esses tipos de arte, através da dança, artes plásticas, teve pintura, teve, como é que é o nome? Arte circense. Legal. Nós colocamos muita coisa. Por quê? E uma frase que eu carrego, assim, isso é do Harrison, que eu lembro que me falaram assim, a Igreja Católica é detentora das maiores obras de arte do mundo. E teve um tempo onde a gente relaxou. Não é que relaxou, a gente simplesmente deixou ali, nós já somos detentores. E a gente esqueceu que essa arte, tanto a arte sacra quanto qualquer estilo de arte, cara, pertence a gente precisa expressar isso. Quantos artistas eu conheço que acham que não tem um espaço dentro da igreja, na parte das artes, né? Porque um pintor, quando vai olhar a Capela Sistina, por exemplo, fala assim, nossa, eu nunca vou chegar nisso. Mas é sobre aquilo que você carrega e aquilo que a sua arte expressa em Deus. É adoração, né? Sim, que muitas vezes pode tocar o coração de outra pessoa, né? Sim. Você fez aquela arte, transmitiu aquilo. Sim. A gente começou num grupo jovem que era... De música também. De música e também com artes. Lembra? Que a gente fazia sempre teatro, já fui Nossa Senhora nas peças. Nossa. Eu também, na minha paróquia. Ai, meu Deus, então tinha... Chegou o violão aí. Obrigado, amigo. E eu não sei se está afinado, dá uma olhadinha aí. Deixa eu dar uma conferida. Tá? O Marvin afinou, o Marvin toca. Afinou, então ótimo. Afinou? A palheta tá aí, tá no braço aí em cima. Vou pegar essa palhetinha aqui. Gente, então, toda a proposta de arte que a gente quis colocar lá dentro, eu acho que foi para mostrar realmente essa faceta, assim. E uma coisa que eu senti, conversando com muitos amigos, músicos, cantores, artistas, foi que todos tinham vontade de fazer algo, mas às vezes não tinham medo, às vezes tinham medo, às vezes não tinha condição financeira para fazer. A gente falou assim, dentro do nosso coração, vamos dar vida, vamos materializar esse sonho da maioria dos artistas cristãos, católicos, e colocar isso em prática. Quando a gente viu, a gente falou, é isso que a gente está fazendo. Mostrar que a gente tem qualidade, mano, tanto de técnica vocal, técnica de pessoas onde
não só colocam a alma naquilo que fazem, mas colocam um profissionalismo naquilo que fazem também, para entregar com excelência para Deus. A gente isso sempre é adoração. diz isso. Vai fazer o melhor para Deus. Né? Porque senão fica aquela coisa lá de fundo, de não sei o quê, meio mal feitinho, Sim, meio... cara, daí não tem chumbreca, evolução, não tem... E tá tudo bem, tudo tem seu lugar, tudo tem seu mérito, tá incrível, mas Santa Catarina de Siena, ela fala, né? Quem não progride volta atrás. Na arte também é a mesma coisa, você precisa estar progredindo. Ah, não, vou parar aqui. Você parou? Segundo Santa Catarina, você está voltando. Você não está parado, você está voltando atrás. Quem não progride, volta atrás. Isso vale para todos os âmbitos dentro da igreja. Entregar excelência. Ah, entregar o melhor vídeo, o melhor... Não, excelência é diferente de ser o mais hypado ou o melhor. Excelência. Adoração, na minha concepção, é quando você entrega aquilo que você quer entregar para Deus com excelência. Acima da média. Acima do medíocre ali, né? Sim. Então, você está fazendo o melhor que você pode. Você está dando o máximo de si. Não é aquela coisa, vou fazer mais ou menos e está tudo bem. Não, esse é o melhor que eu consigo. Esse é o melhor que eu alcanço, né? Exatamente. Por exemplo, quando a gente foi fazer o estúdio aqui, a gente falou, a gente quer fazer um estúdio. Tanto é que você sentou e falou, nossa, que lindo. Foi me impressionou. A gente quis fazer bonito. Para ficar uma imagem bonita para quem está em casa assistir. E falar, porque senão fica uma coisa sempre assim, os católicos fazem uma coisa mais ou menos. Nossa, o quanto a gente já ouviu isso. Pois é. Aí a gente não faz de qualquer jeito, não. A gente faz é bonito. Assim que funciona, não, gente. A gente faz bem feito. Não, é lindo. Você já foi nas igrejas e tal. Mas, cara, a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Se a gente quer tornar Jesus conhecido e amado, a primeira parte que afeta a gente o primeiro sentido é o olhar. Sim. Então você precisa se encantar com o belo. A beleza atrai. A beleza atrai. Vamos cantar um... Vamos lá? Qual que você vai cantar? Vamos cantar Mostra Tua Glória? Vamos, a primeira que foi lançada. A primeira música que foi lançada, é uma composição do Flávio Vitor Júnior, nosso amigo, que ele nos cedeu. E acho que é uma música que fala muito, assim, sobre esse mostrar que o nosso Deus, ele é real. Ele é um Deus presente. Todos os olhos estão sobre mim, querem me ver parar. Onde está o teu Deus? Por que você não para de adorar? Estende um banquete diante dos meus inimigos. E quando minha alma custa acreditar, eu me lembro que nunca falhou. E não é hoje que vai falhar. Deus, mostra pro teu povo que tu és Deus. Mostra pro teu povo que tu és real. Mostra pra esse povo que eu não tenho adorado um Deus de barro. Eu tenho andado com um Deus real. Eu tenho tocado sobrenatural. Mostra pro teu povo a tua presença. Deus, mostra pro teu povo que tu és Deus. Mostra pro teu povo que tu és real. Mostra pra esse povo que eu não tenho adorado um Deus de barro. Eu tenho andado com Deus real. Eu tenho tocado sobrenatural. Mostra pro teu povo a tua presença. Mostra a tua glória. Enche esse lugar. Todo joelho se dobrará. Mostra a tua glória. Enche esse lugar. Todo joelho se dobrará. Se dobrará.
a tua glória. Enche esse lugar, todo joelho se dobrará. Mostra a tua glória, enche esse lugar, todo joelho se dobrará. Deus, mostra pro teu povo que tu és Deus. Mostra pro teu povo que tu és real. Mostra pra esse povo que eu não tenho adorado um Deus de barro. Eu tenho andado com um Deus real. Eu tenho tocado sobrenatural. Mostra pro teu povo a tua presença. Muito bem. Gente, que lindo. Já bater palma, peraí. Obrigada, gente. Caramba, que bonito isso, hein? E a voz de vocês encaixou. A sua voz é mais rouca, a sua mais... Mas encaixou o negócio. Peraí que ele vai trazer o apoiador. É, Todo Traz o mundo, apoiador todo do mundo violão, falou isso por pra favor. gente. Sim. Encaixou a voz. Ficou conexão lindo. ali, Parece né? aqueles filmes da Disney, da Bela e a Fera, que tem que entrar a voz do homem e da mulher, que você vê. Aí você fala, que coisa linda. Muito bonito, gente. Glória a Adorei Deus, isso. obrigado, Seja meu bem. Deus. A música era pra adorar, adorei mesmo. Adorou Amém. Então Conseguiu, cumpriu o papel. cumpriu o Graças papel. a Deus. Cumpriu o Essa é a objetivo primeira dela. ou é das mais conhecidas? Essa foi a primeira que foi lançada. Entendi. Porque quando ela foi lançada, ninguém sabia que as vozes do GBA Worship seríamos nós. Exato, a gente fez um suspense Sim. durante um ano, Um guardando ano? Gente, foi muito segredo. difícil. Mas como assim? Você Um cantava ano. e ninguém sabia que era você? Cantava... Só botava a música e não sabia que Não, É da a Masked gente lançou Singer? agora, durante a produção do projeto. Ah, vocês ficaram quietos. A não gente ficou falaram nada. quieto, aí a produtora começou a soltar uns negocinhos de tipo, ó, estamos com um projeto novo, aí soltava sobre adoração, tem algo novo chegando, e a gente gerou um suspense, todo um suspense, até revelar no dia do cinema quem seriam as vozes. Não, mas tudo bem, mas as pessoas já ouviam a música ou não? Não também. Nada. Não sabia nem da música. Caramba. Ninguém Não. sabia E das vocês canções. assim, ai gente, deixa eu Sim. cantar, deixa eu cantar. Um ano. A gente um queria. ano. E aí, como eu já fazia algumas missões no âmbito pessoal, já ia para alguns lugares, fazia show, dava vontade de, no meio do show, na hora da ministração ali, puxar uma parte, tinha que segurar. Não podia falar nada. Não Fica podia quieta, falar rapaz, não nada. pode não. Não, A gente não, ficou não dá um spoiler. tempo, a gente ficou Sem um tempo spoiler. em São Paulo para gravar as guias, né? Então a gente já conhecia as músicas, a gente já tinha gravado algumas coisas. E aí foi que quando eu comecei a fazer umas participações ali no show do Harrison. E aí a gente, caraca, vamos cantar com Dava vontade. que a gente gravou, Não, mas a voz dava de muita vocês vontade. realmente mas... deu match a voz. A voz fez tchum, encaixou Amém. direitinho, ficou lindo. E a gente sentiu isso no primeiro dia. Quando eu encontrei com a Jé, fiquei sabendo que a dupla era ela, lá em São Paulo. O André Cavalcante... Tava lá no primeiro dia, não, né? Tava o Felipe. Tava. Tava. O André Cavalcante, ele falou assim... Canta aí alguma coisa aí. Daí ele tocou o violão, né, dele lá. E a gente cantou, tipo, com medo, tremendo, assim, né? Como é que vai encaixar uma coisa na outra, E aí né? encaixou. E a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Nunca. Eu É conhecia coisa de já. Deus, né? Mas aí alguém então pensou em você e pensou nela e Sim. encaixou? A Foi o produtora- produtor? A produtora Sim, a GBA produtora. Music. O André e Sim, o que é Felipe. o André e o Felipe. E a GBA tem mais artistas? Sim, muitos artistas, muitos projetos também. Tem o Flávio Vitor, o Davidson, Ramon e Rafael. Então todo esse pessoal lá tá lá dentro com a gente, fora os amigos também, que tem a sua produtora, mas fazem as participações lá. A GBA é em São Paulo? A GBA fica em São Paulo. São Paulo. A GBA Music fica em São Paulo. Mas assim, abrange o Davidson, que mora no Rio, aqui. O Flávio tá em São Paulo, o Ramon e o Rafael tá em São Paulo também, e outros artistas também. E a GBA tem vários projetos, né? Isso que eles fizeram algo chamado GBA Stage, onde eles pegam os cantores que são conhecidos e também aqueles que não são conhecidos dentro da igreja para regravações de músicas com nova roupagem ali, E é bom com uma pra lançar produção. novos músicos. Exato, com uma produção profissional. Que tem músicos, por exemplo, que, cara, não tem a condição de gravar algo
de modo profissional, com câmera, com edição de voz, com instrumentos ali. Figurino. E a GBA deu esse espaço para os artistas conseguirem gravar. E, nossa, foi um estouro. Foi aí que eu comecei também, né? No concurso. Deixa eu falar. Não, mas antes desse concurso, você foi para um concurso na televisão. Não. Não teve? Do Raul Gil lá? Eu fui Como depois. É que foi isso? Foi depois? Então foi conta ano essa história. Passado, em 2024. Foi ano passado. Então conta pra gente. Que eu tinha feito a inscrição, né? Isso vai participar do Raul Gil. Isso, do programa Axé do Brasil Gospel. Nunca tinha visto cantores católicos nesse programa. Eu falei, vou fazer minha inscrição. Aí fiz a inscrição, passou um tempo, eu nem lembrava. E aí chegou uma mensagem no meu WhatsApp falando sobre o programa, que eu tinha sido selecionada. Você mandou um vídeo cantando? Tem que mandar um vídeo, tem toda uma ficha lá pra você preencher, um vídeo do YouTube e tal. E aí me mandaram mensagem no WhatsApp. Só que eu fiquei meio assim, porque não sabia que vinha no WhatsApp. Pra mim, vinha no e-mail. E aí eu mandei mensagem pro Felipe. Falei assim, Felipe, isso daqui, você acha que é real? Porque tava... deve ser uma fraude, né? Não era, graças a Deus. E aí eles me ajudaram, me deram todo o apoio. E aí nós fomos pro Raul Gil, na SBT. Cantei a música Deus da Bíblia. Deus da Bíblia, do Flávio. Foi uma música muito especial pra mim, assim, fala muito ao meu coração. E aí fui a primeira voz católica no Axé do Brasil Gospel. No dia tava de jurado a Juliane, tava o Tirulipa e tava o Bruno, do Rosa de Saron também. Foi uma experiência E assim, por falar, a galera do Rosa Saron tá devendo devendo vir aqui. A gente já encontrou com ele. Vamos combinar. Meu amigo. Vou puxar sua orelha. Eles estão devendo vir aqui. Vamos já marcar. Falaram algumas vezes que iam vir. A gente aí tá aquela coisa, vamos marcar. Mas acho que eles não vêm muito ao Rio, né? Cara, eu não sei. Eles falaram que não estavam fazendo show por aqui. Não, é mais... eu não sei qual a região que o Bruno tinha falado lá, mas eles estão fazendo umas regiões mas específicas. Mas eles são muito né? bons também. Eles são. E o Bruno é gente da gente também, o pessoal lá, gosto muito deles. Mas você ficou nervosa participando? Como é que foi? Ó, qual foi a sensação? Participar de um programa de televisão na SBT grande? Antes eu tava muito nervosa. Mas no dia eu tava até falando com o Felipe que eu tava tranquila. Porque eu tava rezando muito, pedia muito pra Deus que ele fizesse a vontade dele. E assim ele fez. Eu fui, cantei, recebi muitos testemunhos das pessoas, sabe? Que foi muito emocionante. Não consegui passar pra próxima fase, infelizmente, porque no dia só tinha gente assim, gigante. E aí fiquei com uma pontuação muito boa, 28. Só que o restante ficou com 30. Então eu e mais uma pessoa, nós saímos. Mas assim, foi uma experiência incrível participar. Foi muito de Deus, assim. Pô, legal, né? Não, e também a primeira pessoa que fez, né? Então gente, isso já é um católico foi lá e você importantíssimo. E depois que eu participei, o programa acabou. Ué? Sério? Parou de ser exibido. Foi lá pra fazer história só mesmo, né? Por que acabou? Nem sei. Também não sei. A pessoa falou, ela não ganhou, vamos acabar o programa. Não, injustiça. Não achamos justo, já acaba esse programa. Não tá certo isso. E você tem uma história ali na adolescência, que eu acho que é legal as pessoas saberem, porque fica como testemunho. Até pede pra se alguma mãe assistindo, desesperada pelos filhos, ou pelo filho, ou pela filha, saber que tem solução, né? Que tem jeito. O que aconteceu ali na tua adolescência? Cara, eu fui criado dentro da igreja, né? Dentro da igreja que eu falo, assim, família católica e tudo mais, sempre orientado, infância missionária, catequese. No meu tempo, a catequese era quase um colégio, né? Tinha que fazer ali o ano inteiro, daí mais o ano inteiro, ainda tem lugares que fazem. Eu fiz a minha primeira comunhão com 13 para 14 anos. E aí, quando eu fiz a minha primeira comunhão, eu me questionei. Eu falei, cara, eu quero ver o que tem mais aí. E minha família, eles sempre foram muito compreensivos, assim, sabe? Eles nunca foram incisivos em nada. E eles simplesmente, minha mãe, falou assim, beleza, você quer? Viva a sua vida, vamos lá. Só não faça isso, nem aquilo, né? Só que eu fui e fiz. Então, na minha adolescência, com 15 para 16, eu tive uma experiência com o mundo das drogas e tudo mais. Eu queria ver esse mundo aí desse lado. Aquela decisão. E quando me perguntam assim, mas foi algum trauma? Foi alguma coisa? Não foi, gente. Eu falo isso em todo lugar que eu vou. Foi uma curiosidade. E nessa liberdade eu aprendi muita coisa, mas eu também sofri muito. Então eu tive esse envolvimento durante 2 anos, onde eu fui o filho pródigo, né? Fui pro mundo, larguei tudo, me restou só o pecado. Eu costumava brincar, né, com algo muito sério. Já tem a frase aí da banda Dom.
Exatamente. Tudo é do pai. Tudo é do pai. Mas eu fui... Fred Pacheco, aí. Fred, um abraço, meu amigo. Mas eu fui assim, num atoleiro. Eu fui e eu não quis mais saber. Eu brincava dizendo que eu fiz a minha primeira e última comunhão. Porque eu fiz a minha primeira comunhão e eu sumi da igreja. Caramba. Eu sumi, eu fiquei um bom tempo ali. Depois daquela primeira comunhão, eu fui voltar para a igreja de verdade, assim, com 21 para 22 anos. Você ficou uns 6, 7 anos. 6, 7 anos, sem confessar, sem comungar. Coitado, tua mãe, desesperada. Cara, a minha mãe é uma guerreira. Rezando. A todo tempo ela... Mãe sempre sabe, né? Eu achava que eu enganava, mas mãe sempre sabe. E porque ela... você morava com... Exatamente. E aí, eles sempre sabem, e eu achava que eu tava abafando, enganando. Mas ela sempre ali. E nunca incisa. Ela nunca precisou chegar pra mim e falar assim, porque você te deu tudo, não sei o quê, você é um Nunca. Minha mãe observando, guardando tudo no coração. Eu tenho orgulho da minha mãe e do meu pai. Eles observando, guardando tudo no coração, confiando em Deus, confiando também naquilo que eles me passaram, no caráter que eles moldaram em mim. Não tinha motivos. Tanto que quando minha mãe ficou sabendo, já tinha voltado, tinha feito um retiro. E mas eu fui... antes de você contar da volta, pra não passar essa parte, Sim. Depois você conta da tua mãe, como ela soube. Como é que foi a tua volta? O que te despertou pra voltar? Porque você tava lá, né, entre aspas, livre. Ninguém é livre pra pecar. Exatamente. A gente é livre para estar em Deus, não para pecar, porque a gente vira escravo do pecado, escravo das drogas, escravo de tudo isso. Então mas na tua concepção, né? Tô livre, tô aqui, tô usando droga, tô saindo, tô na balada, tô não sei o quê. Bebendo, muito louco. Pois é. Eu tava Como pensando... é que você voltou? O que aconteceu? A gente tem amigos e amigos, né? Então eu tive amigos que me influenciaram pra isso. Não sei se posso chamar de amigos, mas eu chamava de amigos na época. Me influenciaram um pouco também pra isso e estavam comigo nesse período. Só que ao mesmo tempo, Deus, ele sabe das coisas. Ele colocou outros amigos. E esses amigos começaram a falar assim, cara, vamos lá, vai ter um rolê legal. Porque essa é a comunicação. Não adianta você chegar assim, vamos pra igreja. Quando uma pessoa, ela tá no mundão, curtindo, você fala, a igreja causa asco pra ele. Chatice. Então a pessoa chegou, vai ter um rolê legal lá. Eu lembro que lá em Curitiba tinha o Holy Night, que era Noite Santa. O nome, Holy Night. E era DJ. Era DJ o tempo todo, com música cristã, batida, jovens ali, sem droga, sem bebida, sem nada, mas era uma vibe legal. Sim. Uma coisa saudável, pra dançar, pra estar junto. E me chamaram pra esse tipo de evento. Só que no meio desse tipo de evento, entrava alguém e colocava a palavra. E aquilo me incomodou. A palavra me incomodou, eu fiquei um pouco assim, não quero mais saber. E aí me convidaram pra um retiro. E aí o jovem, ele gosta de desafio. Um amigo meu, eu lembro que ele falou assim, vamos pra um retiro, 3 dias, desconectado de tudo. Um retiro lá. Eu falei, sai fora, 3 dias, final de semana, eu tô aí pra curtir. Ele falou assim, eu duvido, você não tem coragem de ir com a gente. E eu falei que não. Só que um dia antes, na quinta-feira, antes da sexta de ir pro retiro, eu liguei pra eles e falei, eu vou. Porque eu me senti desafiado. Eu falei, vou. Na sexta-feira eu toquei o terror naquele retiro. Coitado de quem tava organizando. Toquei o terror. No sábado eu já não tava conseguindo mais tocar o terror. E no domingo desmaiou. No domingo eu tive minha primeira experiência... Minha primeira experiência com o espírito, né? Bem que o Bertaldo falou, no domingo desmaiou. Desmaiei mesmo, literalmente. Eu tive minha primeira experiência com o espírito e eu lembro até hoje dessa experiência, contar rapidinho. O padre, ele tava com o Santíssimo, ele fez uma fila. E nessa fila foi orientado que a gente chegasse, se prostrasse diante de Jesus, o padre em persona Christi, padre Cleberson, evangelista, não esqueço até hoje. E ele com o Santíssimo na mão. Com o Santíssimo na mão, o véu almeral, os acólitos ali levantando o véu, parecia um anjo, assim, na asa, assim. E aí você ia, se prostrava diante e derramava seus pecados aos pés de Jesus. Era uma noite de arrependimento, foi a noite do sábado. E eu lembro que eu tava na fila e começou a tocar uma música do Dunga. Pare de se maltratar, não queira os outros culpar. E, cara, algo começou a acontecer dentro de mim. Eu ouvindo aquela letra, e eu falava, cara, por quê? E eu segurando o choro, né?
marrento, tentando segurar. Quando eu vi, eu não conseguia mais segurar, já tava escorrendo aquela lágrima quente. Quando eu me dei por mim, eu já tava na frente do Santíssimo e eu desabei. Eu comecei a chorar, eu caí de joelho, eu segurei na orla do manto, ali na veste do padre, chorando, e aquela música na minha cabeça: pare de se maltratar, não queira os outros culpar, diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Eu tive uma lucidez do que eu estava fazendo. Era pecado. E não pecado no sentido só de errado, moralmente errado. O que eu estava fazendo estava ferindo o coração de Jesus. E eu lembro que quando eu abracei, eu fui o único que o padre deu sinal para os acólitos, assim, eles me fecharam dentro do véu meral. Ixi, aí, rapaz, aí... Quando me fechou, eu desabei. O padre chegou pra mim... que eu profetizei, viu? Exatamente. Desmaiou. O padre fez cabaninha pra ele ali, ó, fechou ele. Agora, meu filho, chora o que você quiser aí, e vai. eu escutei o próprio Jesus falando assim. Foi o padre que falou, mas eu escutei o próprio Jesus falando: você se arrepende dos seus pecados? Confesse seus pecados agora. E o padre fez a oração da confissão. Fazia quanto tempo que eu não me confessava? Naquele momento ali? Naquele momento. Meu Deus. Eu me confessei ali. A Jéssica não sabia Gente, disso. não Ela sabia, Jéssica, não. meu Deus. Eu não te contei? Não sabia. E eu me confessei ali. Essa foi a minha volta. Eu me confessei. Mas ele conseguiu te ouvir porque ele ficou abaixado assim, te ouvindo, e você falou... com Jesus aqui. Nossa. Ele abaixou. Meu Deus. Ali teve várias coisas que vieram na minha cabeça. Um Deus que se curva, que vai ao encontro dos seus. Eu pensei em várias coisas depois. Mas ali, pra mim, foi um momento onde eu me senti realmente o filho pródigo. Onde o pai levantou para ir ao encontro do filho. E ali ele me deu novas sandálias, uma nova missão pra minha caminhada, novas vestes, porque eu tava podre, e me deu um novo anel. Ele fez uma aliança comigo ali, naquele momento. De onde, tudo bem, nós somos miseráveis, somos pecadores, mas sempre saiba que você tem pra onde voltar. E ali eu voltei. Comecei aos poucos, né? Não foi aquela volta que a galera acha que é milagrosa. Eu tava no mundo e agora eu sou santo. Não, é um caminho, estou nesse caminho. E nessa volta eu comecei a ministrar algumas coisas. E aí chega no momento que eu ia te falar, quando minha mãe descobriu. Eu estava dando meu testemunho diante de Jesus Eucarístico num outro retiro. Aquela multidão, todo mundo e tal. E choro e muita coisa. Quando a multidão voltou pro quarto, eu olho lá no cantinho a minha mãe sentada. E eu nunca tinha falado pra ela, por medo. Ela ouviu tudo. Ouviu da droga, ouviu das brigas, das confusões que eu buscava e tudo mais. Ela ouviu que eu andava armado e ela nem sabia. Então, ela ouviu tudo isso. Ela devia estar... Eu tô aqui assim... Quando eu vi ela, eu pensei, agora, né? Sou da velha guarda, então agora eu vou ouvir, ou vou apanhar, né? E aí, a minha mãe chegou e falou assim: que bom que você voltou, meu filho, e me abraçou, sorrindo. Ela rezou tanto por isso, gente. Sua mãe rezou tanto por esse momento, ela viu ali e falou... E hoje minha mãe e meu pai são os meus maiores fãs. Como é o nome deles? Assim. Sueli, minha mãe, e Henrique, o nome do meu pai. São os meus maiores fãs, assim. Ela deve ter ficado numa felicidade única, porque tudo que a mãe quer é isso. E você ainda dando testemunho para outras pessoas, dizendo que se entregou para o Senhor, que você estava voltando. E para você ver, né? A semente estava dentro de você. Foi plantada, você pequeno, indo para... Né, fazendo tudo para os grupos ali, primeira comunhão, não sei o quê. E sua mãe lá rezando, com o joelho no chão... Uma hora ia frutificar. Minha mãe, minha avó, toda a minha família, minha avó também, reza até hoje. Eu vou sair pra missão, ela fala assim: filho, que Nossa Senhora te guarde e vai com Deus, que seja muito frutuoso, vai estar rezando aqui. Que gracinha. Qual é o nome da sua avó? Graciosa. Que linda, graciosa. Nomes aí. Graciosa. Adorei o nome. Ela deve ser uma pessoa graciosa. Sim. E além de cantar, qual é a missão do worship? Eu acredito, assim, que hoje mais estruturado e visando aquilo que a gente pensou antes de fazer tudo isso, é trazer a beleza, a arte, em todos os seus sentidos, para um âmbito de adoração. Abranger a parte da adoração, essa adoração em espírito, em verdade, essa adoração onde você se derrama, onde você chora, você silencia, você fala, você entrega. A adoração como um todo, né? Exatamente. E não é só vozes, né? Mas que as pessoas possam mesmo sentir a presença de Deus através do nosso tocar, através do nosso cantar, através das artes que estão em todo o projeto. É justamente ter essa experiência total. Quando você faz um show, então, tem o que mais além da música e da banda?
momentos de oração, momentos de adoração, ministrações que a gente costuma chamar, né? Que é um momento onde não é uma música atrás da outra, tem um momento onde a gente para, tem palavra de Deus que é necessário ter, tem exortação, tem profecia, é muito livre, assim. E lógico, né, tem toda a parte artística de telão, de luzes, onde telão passam artes plásticas. Poderia até, a gente tem dentro do nosso coração ideias de ter artes plásticas e todo tipo de arte nos momentos dos shows, mas no momento ainda é um pouco inviável como a banda inteira levar mais artistas. Na gravação teve coral. Coral tinha o quê? 40 pessoas? Imagina você levar 40 pessoas. Nossa. Coral mesmo, no estilo igreja gringa, assim. Coral. Então a gente quer levar essa parte e dar espaço também para os artistas, mas muito mais do que isso, é proporcionar para o público uma experiência real. É você poder adorar como você é, sabe? Deus, ele não está buscando o que você faz, simplesmente. Ele está atrás do que você é. E você poder expressar quem você é. Você bem direto. Você poder, no momento de adoração, no momento de louvor, você poder pular enquanto você bendiz o nome do Senhor. Isso é libertador. Porque às vezes você quer jubilar, você quer dar um júbilo, e muitas vezes você fica com medo, com vergonha. Tipo, será que não vou me achar um louco? Mas realmente, acho que a adoração é essa parte mesmo, é levada para os loucos mesmo. E qual foi a música de mais sucesso? Você já viu qual é a primeira? E a que mais o povo sabe? Eu acho que Ainda Bem foi um baque para todo mundo. Foi um baque, assim, porque a gente foi tomado de emoção, né, Jé? Fala um pouco também Ainda Bem pra gente. Nossa, a gente chorou muito. Tua experiência com Ainda Bem. A música chama Ainda Bem? Isso, Ainda Bem. O nome da música é Ainda Bem. Ela fala sobre esse recomeço, né? Sobre a gente não ter desistido mesmo com todas as dificuldades que a vida nos traz. E na gravação foi muita emoção. Eu comecei a chorar antes, aí durante e depois, porque... Vocês sentiram a presença de Deus mesmo? Sim, porque eu não vivi tanta coisa assim como o Emerson. Eu não sei nem se ele sabe disso. Essa música era pra ser uma homenagem pro Emerson. Foi uma homenagem pro Emerson. A gente combinou, eu e os meninos, por tudo que ele viveu, assim, né? Só que essa música, ela é tão forte que quando eu pisei no palco, eu vi, tipo, toda a minha vida passar assim. E é muito bom a gente ter pra quem olhar. Meu ministério, ele passa pelo do Emerson. Meu sim, ele passa pelo do Emerson. E aí, essa música, ela foi um baque muito grande. Assim, eu vou chorar. Então vai chorando cantando. A gente quer chorar junto com você. Vai chorando cantando aí. Porque essa música, a letra dela diz assim: ainda bem que você não parou. Eu acho que pro cristão, eu vou falar como um artista mesmo, você tem vários momentos onde você acha que a sua arte não é verdadeira, ou você acha que ela não é suficiente. E muita gente também que te bota pra cima, mas também tem muita gente que te bota pra baixo. E aí eu lembro que Deus, ele me chamou, não foi uma escolha minha. Tipo, não foi, eu tenho um sonho de ser cantor. Nunca tive. Não tem cantor na minha família. Nunca tive. E foi Deus mesmo que me chamou. E você vê, tipo, as coisas desmoronando, que faz parte da vida do cristão. Eu falava assim, cara, acabou. Vai ser hora de parar agora, já deu, né? Acho que foi legal, foi bom enquanto durou. E aí ver essa música dizendo assim, ainda bem que você não parou. Que testemunho lindo que você gerou. A sua história está sendo escrita por aquele que nunca te deixou. Eu falei assim, cara, não dá. E aí no meio da gravação... Quem é o autor da música? O autor é o Patrick Mendes. Um beijo, um amigo nosso de longa data, que cede muitas músicas pra gente. Patrick Mendes, um beijo. E ele cedeu essa música e quando a gente ouviu, quando eu vi a primeira vez a música, eu falei, não teria condições de eu cantar essa música, eu não conseguiria. Tanto que a música ficou só na voz da Gé. E eu chorando o vídeo inteiro, tocando sério? Ele tava órgão. no órgão. Eu tava tocando órgão, mas chegou uma hora que eu não aguentei. Eu desfaleci, assim, chorando. Porque não dava. Começou o toque da música, eu já tava chorando. Sim. Eu não conseguiria. Gé também cantou, embargou a voz, tem lá no vídeo também a voz embargada. Mas agora você canta junto com ela? Não, é sempre só você. Essa é sua. É um carinho de Deus pra mim. Você só escuta. Mas assim, dando um testemunho também a você, construir um santuário também não é fácil. Nossa, imagina. Eu tava pensando nisso quando ele tava falando, que essa música ainda bem também pode ser pra gente. E nem não desistir.
Porque muitas vezes é vontade de desistir. Porque a batalha ela é muito grande e ela é muito... muitas vezes ela é muito injusta e às vezes também muito sórdida. Porque é uma batalha contra o capeta, sim, contra aquilo que o demônio faz através das pessoas. Não são propriamente as pessoas são usadas pelo demônio. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa música ela serve para você, para sua arte, para você não ter desistido de ter cantado, e para muita gente que está na mesma situação, que diz assim, cara, ainda bem que você não parou, serve viu? A igreja. Exatamente. Que bom que você não parou, porque a vontade de muita gente, e eu vou dizer, eu já tive muitas vezes essa vontade de parar. Mas não é parar porque não amo a obra, é parar pelo cansaço da batalha. Exatamente. Porque não é brincadeira, é assim, nós estamos construindo esse santuário há 16 anos. A Tarde com Maria tem 39 anos. Mas de um modo especial, já na Tarde com Maria, mas do primeiro dia da construção do santuário para cá, não há um único dia desses 16 anos que não haja sofrimento, que não haja batalha. Não me lembro de um único dia que passou desapercebido. Nenhumzinho. Você disse, não, hoje está tranquilo, vocês... hoje não estão tomando choque de 220. Todos os dias desses 16, 17 anos, sei lá, começou em 2007. Nossa. Para cá. São anos e anos e anos e anos e anos e anos de batalha diária. Então, vamos ouvir a música? Eu acho que ela serve para todos a música que vai servir para a gente e para muita gente que assiste e que faz algum trabalho missionário, que faz alguma coisa na igreja, que serve. Exatamente. E fala, ai, tem fofoca na minha igreja, não quero mais. Não desiste. Estão falando mal de mim, falaram que não é meu lugar. Não desiste, exatamente, não desiste. Eu lembrava só, quando você falava da passagem que diz, né? Quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente caminha com ele já venceu. E uma coisa que eu levo pra minha vida é, só não ganha o prêmio quem desiste na metade do caminho. Porque até quem chega, atravessa a linha de chegada, em último lugar, recebe um prêmio de consolação. Para chegar no céu, para fazer a obra de Deus acontecer, mesmo que a gente chegue em último, a gente recebe o prêmio. Só não recebe quem desiste na metade do caminho. Quem não vai mais. Então não desistam. Você que tá nos ouvindo aí, não desistam, cara. Vai se arrastando, vai do jeito que dá, vai com o que você tem. Porque o prêmio de consolação do cristão é o céu. É a consolação que a gente vai receber lá em cima. Então não parem de jeito nenhum. Seja um testemunho. Eu vou tentar, gente, no violão aqui, que a música é no piano, né? Não, mas tem piano também. Tem, você quer? Não. Aqui tem de tudo, é muito amigo. Tem bateria, também tem. Fica tranquilo. Eu vou tentar num tomzinho mais baixo aqui. Gé, vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ainda bem que você não abre mão de suas promessas. Que bom que você amanheceu sorrindo, mesmo depois de várias noites severas. Ainda bem que você insistiu mesmo sem recursos. Incrível como você encontrou forças mesmo depois de vários percursos. Imagina se tivesse desistido, você não teria vivido o que você está vivendo. Pense como seria a sua história se naquela hora tivesse desistido. Ainda bem que você não parou. E olha onde é que você chegou. Tantos milagres que você provou, e em todo tempo Deus te sustentou. Ainda bem que você não parou. Que testemunho lindo que você gerou. A sua história está sendo escrita por aquele que nunca te deixou. Imagina
Imagina se tivesse desistido, você não teria vivido o que você está vivendo. Oh, pense como seria a sua história se naquela hora tivesse desistido. Ainda bem que você não parou. E olha onde é que você chegou. Tantos milagres que você provou, e em todo tempo Deus te sustentou. Ainda bem que você não parou. Que testemunho lindo que você gerou. A sua história está sendo escrita por aquele que nunca te deixou. Então canta, minha alma, como é esperar no Senhor e confiar no que Ele te falou. Então canta, minha alma, como é esperar no Senhor e confiar no que Ele te falou. Ainda bem que você não parou. E olha onde é que você chegou. Tantos milagres que você provou, e em todo tempo Deus te sustentou. Ainda bem que você não parou. Que testemunho lindo que você gerou. A sua história está sendo escrita por aquele que nunca te deixou. Você não parou. Você não parou. Você não parou. Você não parou. Jesus, que voz! Senhor, ainda bem que vocês não pararam, ainda bem que vocês continuaram, ainda bem que vocês estão cantando, encantando. Glória Gente, a que Deus. lindo! Que coisa bonita. É. Muito bonito mesmo. Nossa, que lindo. E aí, vai, sobe, desce, Ela vai, é você. assim. Não. É, e você consegue fazer assim, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Santo Irley, né? Nosso fono. Graças a Exatamente. Deus a gente tem o Irley pra ajudar a gente. Nosso voice coach. Qual é o nome dele? Irley. Irley? Olha, eu Isso. posso ter o Irley, o Irlá, o Irlando, que eu não, minha voz não vai, minha querida. Isso é um dom, isso é um presente que você recebeu. Amém. Porque a você pode Deus. ter o Irley que for. Quando a pessoa não tem, Não tem. Não não tem vai. jeito, Não tem vai. jeito. Isso é dom, é quando a pessoa recebe. Né? Eu confesso que eu fico assim com um pouquinho de inveja quem sabe cantar, sabe? Quem consegue fazer isso. É uma coisa tão linda. Você conseguir fazer isso com a voz pra cima, pra baixo, porque a música realmente toca muitos corações. Sim. Exatamente. Não é? E uma coisa que entra muito é, mesmo você tendo o dom de cantar, você precisa cuidar, ter técnica, Sim. melhorar, se aprimorar. Sim. Porque senão acaba se escondendo seu talento ali, não multiplicando. Né? É, Você não precisa pode enterrar, multiplicar. né? Não dá Isso pra aí. enterrar o talento. Tem que botar aí no jogo. E vocês olha- fazem fono sempre? Uma vez por semana, nós temos aula e fono com relay. A minha irmã é fono também e eu curso faculdade de fono. Ah, legal. Caramba. Faço faculdade de fono também. Mas você continua morando no Sul e você continua morando no Espírito Santo. Aí Sim. vocês se encontram quando tem a missão, quando tem Isso. show. Isso aí. Por enquanto, Por enquanto. sim. Estamos em oração, rezando, conversando. Eu, principalmente, né, conversando com a minha futura esposa, a Clara,
na possibilidade de mudar para São Paulo. Pra ficar mais central. Isso, e próximo a GBA fora também. do hub é muito difícil. Sim. Isso O seu desgasta deslocamento é muito, muito maior. Sim, mas a gente não sabe ainda, né? Tem muitos fatores, assim, mas tudo indica que pode ocorrer da gente morar em São Paulo. A Clara continua cantando? Continua cantando, ela tem uma produtora dela, começando, dela e a Esté, chama Telestai, e ela mesmo faz todo o trâmite de agenda. Ela não está fazendo show ainda, né? Porque todo o processo de saída, todo o processo de se redescobrir, ela também saiu da comunidade, de se redescobrir como artista, demora um tempinho, né? Sim. Eu demorei um ano ali. Claro, Pra até me o que descobrir. Deus quer de mim? Pra que lado que eu vou? Como é que é? Mas ela continua fazendo, ela faz momentos de adoração, momentos de louvor, e o pessoal chama E muito ela. vocês hoje têm feito show? Ainda não, estamos aí. Isso aí. A gente não entendeu direito a proposta do ministério, né? A proposta era ser essa parte de adoração, mas o povo começa a chamar e tudo mais. Nós fizemos uma participação recente num show em Angra, num show do Flávio Vitor, onde ele chamou, foi muito legal cantar assim ao vivo, tudo mais, né? A galera sabia já a canção, tinha recém-lançado e o pessoal já sabia, então foi muito legal. Eu acho que é uma experiência que a gente pode participar e fazer, né? Estamos abertos, Deus. Seus filhos estão prontos. Mas hoje vocês se apresentam aonde? Hoje nós estamos mais nessa parte trabalhando mesmo no YouTube, mas estamos abertos também à apresentação. Mas vocês fazem alguma live no YouTube? Não, aberta não. Só grava e põe a música Nós lá. gravamos, daí interagimos Gravamos um no DVD. YouTube, gravamos o DVD e estamos trabalhando agora esse DVD. Vendo E onde aí ele vai as levar a pessoas gente. no YouTube conseguem assistir todas as músicas? Sim. Qual, Ainda YouTube estamos em lançando todas as ainda, né? plataformas digitais, né? Todas as Spotify, plataformas Deezer. digitais. qual é o YouTube de vocês? YouTube do GBA Music. Tá, então, gente, todo mundo se inscrevendo lá no YouTube do GBA Music. Pedir para escrever aqui. Se inscreva, tem que se inscrever. É importante. O algoritmo entende que você se Exatamente. inscrevendo vai Sempre para que a mais turma pessoas. tem problema com se inscrever. Cara, isso Tão fácil, né? Cara, vocês falaram no começo, né? E eu tava pensando, é realmente isso. Às vezes você tem lá, sei lá, 100 mil seguidores no Instagram e, sei lá, 300, 400 like em algumas coisas. Pô, não custa nada, é uma apertadinha ali, dá um like, joga lá para as pessoas, ajuda a divulgar o trabalho, Claro, pra isso palavra ajuda a chegar até mais viralizar, isso pessoas. ajuda outras pessoas a conhecerem. Quantas pessoas podem ter o coração tocado com a música dessa e voltar para Deus? Exatamente. Não é isso? Isso é fazer. Eu sempre falava assim, né? E costumo falar que ser missionário não é só você sair da sua casa e ir para os lugares. Tem várias formas de você ser missionário. Quando você ajuda um missionário financeiramente, você está participando da missão dele. Quando você ajuda na divulgação, você está ajudando na missão dele. Quando você se esforça para ovacionar ele, enaltecer aquele ministro, você está ajudando Quando ele. você Você está sendo compartilha uma missionário. música, no Quando caso, você compartilha uma como um música, episódio do podcast, você... um episódio do podcast, Exatamente, você está tá- sendo missionário. É isso aí. Dentro do seu âmbito. Com Mas eu certeza. trabalho todo dia, não consigo. Você consegue. Ali, ó. 2 minutinhos, você vai ali, manda pra alguém, envia aqui. Você tá fazendo a missão também acontecer. O reino de Deus isso acontecer aí. nessa terra. Não é Cada um isso? tem a sua importância. Exatamente. Agora, né? Agora tem Cheiro de Rosas, né? Que é conhecida, tem Cheiro de Rosas. Conta um pouco pra gente dessa música. Ela é conhecida, né? Sim, essa música eu compus em 2000. Ela é composição minha. Eu compus ela em 2011. Foi 11? Pera, calma, deixa eu me situar. Exatamente, 2011 para 2012. Foi um momento de oração no meu quarto, uma experiência com Nossa Senhora. Foi quase um download do céu, assim. Tava passando por um momento de dificuldade, deitei na minha cama, chorei tudo que tinha que chorar, uma imagem de Nossa Senhora, peguei meu violão e eu nunca tinha sentido o cheiro de rosas, né? Da renovação que todo mundo sente. É. Eu nunca tinha sentido. Nunca mesmo, assim. E no meu Mas nesse quarto dia eu tive a sentiu. experiência. Só que esse cheiro de rosas não foi sentido com o meu olfato. Eu senti ele... É estranho que eu vou falar, mas eu entendo. Eu senti ele dentro da minha alma. Foi uma paz com um aroma de campo, de rosa, assim, dentro da minha alma. Foi Nossa Senhora chegando no meu quarto. E eu peguei o violão e comecei a cantar. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está. Eu tava falando que Maria tava no meu quarto e que eu tava vivendo um Pentecostes ali. Caramba. Um avivar, né? A gente viveu Pentecostes há pouco tempo. E eu tava vivendo aquilo. E o dia seguinte, que foi ontem, antes de ontem, né? Porque hoje é quinta-feira, então foi... Agora tô perdido nos eu tô dias, perdido. enfim. Foi na tô perdido. segunda-feira depois do Pentecostes. Segunda-feira, depois de Pentecostes, que exatamente, que é dedicado a Nossa Senhora. Mãe de Deus, né? A mãe de Deus. Ah, exatamente.
Então eu vim com essa música, eu não lembro a data certinha, mas pode ser que tenha sido no dia de Pentecostes, também não lembro. Que eu sou bem ruim também de O cabeça. fato é que Nossa Senhora te visitou. Me visitou no meu quarto, assim. Não vi com os meus olhos, mas eu senti dentro da minha alma, mas a gente assim. sente. É bom falar, porque tem muita gente assim que quando você fala assim, fui visitada no meu quarto, a pessoa já imagina que você viu com os olhos, daí a pessoa fica frustrada porque ela nunca viu. Eu era frustrado porque eu não Mas tinha também sentido o Nossa cheiro. Senhora aparece para quem quiser, né? Exatamente. Mas o que ele está querendo dizer é que às vezes a gente sente a presença de Nossa Senhora, sente De esse outras aroma formas. e tudo de outras formas, não necessariamente como a gente está se olhando Sim. aqui, Exato. né? Não vê materializado, Eu preciso não estar é isso. atento. É. Atento tanto no natural Tipo- quanto no espiritual. Tipo Lúcia, Francisco e Jacinta que viram Nossa Senhora. É. Quem não quer, né? Pô. Queria. Mas ela se manifesta de outras formas, assim. Minhas experiências foram poucas com Nossa Senhora. E, assim, experiências com Deus também. Mas foram profundas e foram assertivas, assim. E muitas que eu tive também, com certeza, passaram desapercebidas por mim. Porque a gente vive no ativismo, né? Vive na nossa vida ali e acaba não Com percebendo. certeza tem detalhes. Você quer ver uma coisa? Eu fui pra Terra Santa, Bertaldo não pôde ir. E eu tava muito triste porque ele não estava comigo. Quando você ama uma pessoa, você quer que aquela pessoa viva tudo com você, não é? Você participa de um momento incrível, maravilhoso, Terra Santa. Eu tava arrasada que o Bertaldo não estava lá comigo. Aí eu comprei um terço lá na Terra Santa, que eu falei, esse terço eu comprar especialmente para ele. Quando eu entrei no ônibus e estava assim com o terço na mão, eu falei, mas o terço era de madeira, não tinha, quando eu comprei, não tinha cheiro de rosa, porque tem aqueles feitos com pétalas de rosa. Sim, Não, mas não era nada, mas não tá? era. Porque eu já tava com o terço na mão. Aí eu fui num local, tem uma pedra onde o corpo de Jesus foi deitado, que eu deitei em cima daquela pedra, assim, encostei, aí fiquei com um terço ali em cima daquela pedra, falei, porque esse terço chega pro Bertaldo, assim, com muitas bênçãos daqui e tudo. Quando eu tava voltando pro ônibus da peregrinação, Sim. Aí tinha um padre assim do lado, eu falei, tá sentindo cheiro de rosas? Aí ele, tô. Aí eu fiz assim, aí ele, tá cheirando a rosas. Eu falei, gente, mas o terço não é de rosas. Aí a gente ficou se olhando assim, eu falei, tá um cheiro de rosas, tá um cheiro de rosas, tá um cheiro de rosas. Eu falei, gente, e assim, do nada, no terço, eu tava já com aquela roupa, eu não passei perfume. Você foi lá no banheiro, lavou a mão com sabonete de rosa? rosas. Não, eu não fiz nada, eu tava no mesmo trajeto. Comprei o terço, andei em uns lugares, foi ali, fiz essa oração, quando eu voltei, eu falei, gente, aí eu voltei... O terço tá cheirando a rosas, o terço tá cheirando a rosas. A gente sempre quer buscar uma explicação, né? É. Para algumas coisas que não tem explicação. Não tem explicação, não tem mesmo, assim. Essa presença de Nossa Senhora, muita gente tenta explicar dentro da Mariologia, explicar muitas coisas. Tem coisas que você vai estudar sobre Nossa Senhora, mas eu costumo dizer assim que Nossa Senhora é uma pessoa, entende? Então, você precisa ter um relacionamento com Nossa Senhora. E não se explica isso. Como você vai se relacionar com Nossa Senhora? Como você vai se relacionar com o Espírito Santo? Como você vai se relacionar com Deus? Não A explica, melhor não forma tem de você explicação. começar... Às vezes as pessoas me perguntam, Kenny, como é que eu faço para ser uma mulher virtuosa? Kenny, como é que eu faço para começar a me relacionar com Nossa Senhora? Kenny, e aí, como é que eu faço? Eu sempre falo a mesma coisa. Gente, você quer se relacionar com Nossa Senhora? Santo Aqui, ó. terço. Aqui. É isso aqui, é terço. Pode Sim. ser de plástico, pode ser de madeirinha, pode ser o que tá meio chumbadinho, não importa. Não importa. Pode até, você tá sem terço, você tem aqui as contas do terço na sua mão, você está rezando, entendeu? O que importa é rezar. E a partir da tua oração diária, fiel, todo dia você rezando o terço, Nossa Senhora vai ali se aproximando cada vez mais de você. Porque você vai abrindo seu coração para ela se aproximar. Porque ela tá doida para estar ali contigo, né? Sim. E também aquilo que a gente estava falando, né? Abre você a percepção. Porque Nossa Senhora cuida dos seus filhos. E muitas vezes, por a pessoa, vamos falar bem do âmbito de rezar mesmo, por a pessoa não rezar, ela tá com tanta coisa na cabeça, que Nossa Senhora tá ali, se manifestando, entregando coisas, cuidando. Nossa Só que a Senhora é pessoa tá muito com a cabeça- delicada sempre. Exato. E com a cabeça em outro lugar, você não percebe. Não percebe. Passa desapercebido. Agora, quando você começa a infundir uma oração em você, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e você começa a rezar, aquilo vai entrando dentro da sua cabeça, as coisas que já aconteciam, você consegue perceber os detalhes de É isso a mesmo. mão de Nossa Senhora. Foi naquele quando, dia. nessa história que eu contei do terço, eu entendi Nossa Senhora falando assim, eu tô com você, não fica triste.
Tá tudo bem. E como vai ter um momento que ele vai vir aqui com você, mas tá bem, eu tô aqui contigo. Foi um consolo que eu senti ele naquele momento dela, né? E eu tô indo nesse terço junto com ele pra presentear ele também. Então, assim, você vai percebendo isso, e aquilo vai fazendo sentido dentro do seu coração. Sim. E não tem nada melhor quando a gente percebe isso, né? Nossa, não tem mesmo. Dá uma paz. Nem me fala. Mas aí virou uma música? Virou a música. Bora lá, cadê a música? A gente quer ouvir, a gente quer ouvir. Dá mais uma música pra Nossa Senhora, né? Pô, com cheiro de rosa. Cheiro de rosas. Eu sempre esqueço a palheta. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. A rainha aqui está. Pentecostes acontecerá. Estás aqui, agraciada. Eu posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Ei, que lindo, gente. Ai, tão bonito. Essa foi a Cheiro de Rosas. É. Muito bonito. Cara, lindo. Gente, olha, é realmente lindo ver vocês cantando. Que pele Obrigado. bonita que você tem. Obrigada. Eu tô aqui olhando, cheiro de rosa, olha que pele bonita. Não sei se tá dando pra pegar bem no vídeo, mas tem uma pele linda. Obrigada. Uma pele linda, brilhosa, assim, um brilho bonito. Então, assim, gente, realmente, as músicas, todas que vocês tocaram, tocam muitos corações. Então, de coração, eu desejo que vocês façam, assim, muito sucesso. Não Amém. o sucesso do mundo, né? Mas o sucesso de Deus, que é tocar muitos corações. Levar fazer muitos muita adoração. corações para Deus. Fazer com que muitas pessoas adorem o Senhor. Muitas pessoas se voltem, que seja motivo de muita evangelização a música de vocês. Amém. Esse é o nosso maior Amém. intuito, né? Exatamente, é o que a gente mais deseja, assim. Amar a Deus a cada dia mais, adorar a Deus em todos os âmbitos, tanto da arte quanto na nossa vida, né? Nosso cotidiano e tudo mais, eu acho que é reflexo. Quando a nossa arte é reflexo do nosso cotidiano, foi o que eu falei, né? Precisa refletir aquilo que a gente vive ou aquilo que a gente almeja viver. E como que eu vou cantar do céu se eu nunca fui pro céu? Então eu posso cantar do céu porque é onde eu almejo chegar.
que a gente possa viver uma vida em adoração. Acho que esse é o Amém. propósito. Sim, também ficaria falso, né? Ter uma vida que não condiz com aquilo que deseja. Sim. Deseja o céu, mas está vivendo outra coisa, a coisa não encaixa, né? Exatamente. Tem que ter todo um encaixe. Exatamente. E o Instagram é GBA. GBA Worship. Worship. Vou pedir pra Vamos galera escrever aí, escrever, né? gente. Se coloca inscrevam aí, não. Vai lá no perfil, segue aí GBA. Isso no Instagram, tá? Isso. Worship e tem. Agora é com H. Vai estar escrito. O do Rson vai estar escrito com HRRISON Pontes. Harrison. Eu sempre Harrison tive que Pontes. colocar meu nome e eu soletrar. Eu já soletro de cara já. Mas Você não aí acha? também vai estar escrito para não dar dúvida. E da Jéssica, tá mais fácil, que é @Jéssica Dias Cantora. Isso aí. Aí tá. Tudo bem. Eu falei que o Jéssica dela é com J, né? Porque eu, Exatamente. com J, eu é tenho mais uma que trabalha fácil. comigo que é com G. Olha pra isso. Alguém inventou um G no Jéssica. Por isso é com G ou com J? Difícil, Não, mas mas o teu é Jéssica com com J. G. O teu tá Isso aí. certinho, né? Com J. Olha, Jéssica Dias. lindo. Amei, de verdade. E muito bom. Assim, você não foi explorar? Pode pedir uma última pra gente terminar? Pode. Claro. Tem alguma especial ou não? Qual que vocês que podem escolher. Qual que vocês... Como não me apaixonar. Vamos lá, então. É pro povo ficar mais apaixonado ainda. Exatamente. Dia dos namorados aí. Dia dos namorados chegando. olha só. E aí o bom é que, né? Na verdade é hoje. É verdade. hoje, Dia dos verdade. Dia dos namorados hoje, gente. E eu aqui, longe da minha namoradinha, da minha eterna namorada. Mas o coração tá junto, né? E até também agora essa música especial também pras irmãs religiosas, né? Que são esposas de Cristo. Sim. Então você pode cantar pro seu amado. Apaixonar-se mais uma vez por Jesus. Como é bom estar em tua presença, no meio dos louvores você veio me encontrar. Eu que só ouvi falar de ti, meu Deus, mas hoje meus olhos te viram. Oh, 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 oh. Como é bom estar em tua presença, no meio dos louvores você veio me encontrar. Eu que só ouvi falar de ti, meu Deus, mas hoje meus olhos te viram. Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer pisar. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não entrar. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer pisar. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não entra. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer pisar. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não entra. Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Como não me apaixonar?
Como não querer ficar pra sempre com você? Ah, linda. Sabe que você estava tocando essa música? Me lembrou a história do ator que fez Barrabás do Mel Gibson na Paixão de Cristo. E eu e Bertaldo fomos numa palestra que ele deu. Ele teve no Rio de Janeiro, já tem uns anos. A palestra foi em Copacabana, na igreja Santa Cruz dos Militares, em Copacabana. E a gente foi assistir. E ele falou o seguinte, que ele era um ator, tipo um Tony Ramos no Brasil, no país dele. Sim. Muito famoso. E aí, o agente dele, né, o empresário, falou, olha, você foi convidado para fazer o filme Paixão de Cristo do Mel Gibson. Ele, legal, então uma produção hollywoodiana, internacional, ótimo. Tô dentro, você o quê? Ah, você é Barrabás, tá bom. E o texto? Não, disseram que vão te falar tudo quando você chegar lá. Quando ele chegou lá, ele todo animado. Quando ele chegou lá, recebeu o script, tá, e cadê minha fala? Aí falou assim, não tem fala. Como não tem fala? Não, você vai olhar para Jesus, vai fazer umas coisas assim. Aí ele... 30 segundos. Quando a pessoa saiu e rápido, ele virou pra gente dele, acho que ele ligou pra gente e falou assim, eu estou indo embora. Eu sou um ator de nome, renome, faço papéis incríveis e você vai botar ficar grunhindo num negócio de 30 segundos? Isso é uma falta de respeito com a minha pessoa. Isso é um absurdo. É aquele ataque de petit de estrela, né? E aí o agente dele foi acalmando, calma, fica calma, olha só. Mas olha, presta atenção, olha, é uma produção internacional, hollywoodiana, com Mel Gibson. O que custa? Você já tá aí. Faz, cara, qual o problema? Não tem, mas é uma ponta, é ridículo. Aí o cara acabou, foi acalmando, tá bom, vou fazer. Aí o Mel Gibson virou pra ele e falou assim, não, você não vai encontrar ainda com Jesus, então vamos marcar a cena. Não, vamos botar aqui uma outra pessoa fazendo o papel de Jesus pra entrar, e aí você vai, né, vai fazer assim. Aí ele foi se caracterizar. Sim. Né, voltou lá todo sujo, todo não sei o quê, todo não sei o que lá, e ele, tá, e agora? Não, agora só a cena vai ser pra valer. Não tem ensaio. Você já ensaiou a posição. Jesus vai entrar por aqui, entrou alguém da produção lá que fazendo o papel dele, vai fazer isso. Aí ele fez, vou fazer assim, vou fazer assado, o povo vai gritar, solta Barrabás, aquela coisa toda. Nisso, roda, valendo, gravando. Entrou o Jim Caviezel, né, todo lá ensanguentado, todo não sei o quê. Ele conta que quando ele olhou para o ator que estava ali de Jesus. Tanto é que no filme, eu parei o filme pra ver. Ele faz uma coisa assim, ele faz mas ele volta o personagem, ele faz... Ele se converteu com este olhar para o ator vestido de Jesus. Imagina como não se apaixonar, né? Não tem como. Não tem como. Gente, como Jesus te olha e você não se apaixonar? Exatamente. Gente, foi um ator que conseguiu isso. Imagina o olhar de Jesus. Sim. Eles não puderam se encontrar antes. Eles não se viram antes, hora nenhuma. E quando ele olhou, e quando ele olhou pro ator, que ele olhou, que ele sentiu a presença de Jesus no ator. E agora, lembrando da cena, realmente a expressão dele é uma expressão muito espontânea, né? É. Porque, tipo, ele dá uma olhada pro lado. Ele faz uma coisa, depois ele volta. O rosto dele muda, depois ele volta pro personagem. Aí ele volta, ele mostra, acho que as correntes, faz uma coisa, aí fica assim, fazendo assim, todo sujo, todo meio, né, assim. E na saída, ele olha de novo. Se eu não me engano, tem um take quando ele tá, tipo, vale a pena assistir a cena de novo, depois dessa informação. E aí, ele contando, né, ele falando assim, que depois disso, ele ficou tão tocado com aquilo tudo que ele voltou para a igreja, voltou a frequentar a missa, voltou a se confessar, voltou com a família toda para a igreja, que a vida dele mudou. Cara, como é que pode, né? E a conversão para cada um é diferente, né? Com certeza. Momento de conversão. Eu fico imaginando, assim, como foi para ele. Fico me lembrando de como foi a minha primeira conversão, o momento que eu tive meu encontro. Porque tem gente que usa a frase dizendo assim, não, mas tem gente, por exemplo, pega Judas. Judas conheceu Jesus e andou com Jesus e o traiu. Então tem gente que realmente vai ter experiência com Jesus e vai sair. Eu já não consigo concordar com isso. Porque existe uma diferença entre você ouvir falar e você se relacionar com aquilo que você ouviu de alguém e você se relacionar com alguém de verdade. Né? Isso se tratando de Jesus. Existe o ouvir falar de Jesus. Cara, eu posso pregar sobre um Jesus que eu inventei na minha cabeça.
E a pessoa vai comprar aquela ideia de Jesus, mas não é o Jesus real, enquanto ela não tiver um encontro pessoal. E ali eu acho que foi o encontro pessoal dele com Jesus, Foi né? o encontro do pessoal dele com Jesus. Através da... E Jesus usou o ator, que era ele, pra tocar aquele Pra homem. encontrar com ele. E quando tem um encontro, cara, o amor de Deus, ele é irresistível. Ele é irresistível, né? É constrangedor. É constrangedor, não tem como. O olhar de Jesus, ele captura a gente de uma forma... É verdade. E só quem já teve esse olhar sabe como é. E eu admiro muita gente também que não teve essa experiência com Jesus, porque tem amigos meus que compartilham. Ele fala assim: eu não tive uma experiência com Jesus, mas eu estou determinado a ter. Então ele continua na sua pastoral, ele continua vivendo a sua vida, continua trilhando a sua vida sem ter tido um encontro pessoal com Cristo Jesus. Ele está na busca desse encontro. Bom, que bom, tá buscando, então. E Jesus teve misericórdia comigo, porque se fosse eu no lugar dele, com certeza eu não estaria continuando. Então Jesus falou: eu vou ter que encontrar esse miserável aí. Vou ter Ele que sabia encontrar do que de você vez. precisava, né? Exatamente. Ele sempre sabe, né? Ele sabe o que cada um precisa. Sim, isso é incrível. Pra atrair, né? E Eu aí acho cada um incrível vai de um demais isso. jeito. Muito bem. Que bom, viu, gente? Olha, um prazer conhecer vocês estarem aqui. E repito que eu desejo realmente muito sucesso para vocês. E, gente, de novo, @GBA Worship, @Erison Pontes, @Jéssica Dias, cantora. Sigam Sim. esses meninos maravilhosos. Não esqueçam do YouTube. Do YouTube é GBA Music. Se você colocar GBA lá no estúdio, aparece. também vai Já aparecer aparece. GBA Music, GBA Stage, que eu falei pra você Ótimo. acompanhar o trabalho dos artistas que talvez você não conheça. Ótimo. Então tem muito conteúdo incentivar lá. também, né? Quanto mais gente católica também curtir essas páginas, Sim. e, enfim, todas essas, isso é um incentivo. Porque a gente às vezes fica curtindo um monte de gente aí que não tem nada a ver. Sim. E não dá força para o próprio Exatamente. cantor católico. Então tá na hora de fazer isso. Deem E aí vou força. botar aqui, ó. E também Se inscreva no pega. canal, tá, querido? Ó. inscreva-se no canal, isso ative aí. os sininhos. Faça inscreva no tudo canal. que é importante. Isso é muito importante. Ué. Daqui a pouco você vai ver, tem um monte de católico curtindo um monte de gente aí que não tem nada a ver, que só vive no pecado, fala mal da igreja. Exatamente. E você tá lá dando like pro Tá lá cara. aplaudindo, dando like, tem que fazer isso dando não. reconhecimento. E, cara, você tem a oportunidade. É Você tem a isso aí, oportunidade de enaltecer a igreja que você ama, né? Enaltecer a tua fé. Então faz isso, cara. Com Faz certeza. isso. Tá vendo, gente? É isso aí. Muito bem. Obrigada, viu? Deus Obrigado, abençoe muito Deus vocês. abençoe. Muito obrigada. Foi um prazer gigantesco, né, Gé? aí, Nossa, foi muito muito legal, obrigada. Que muito bom. descontraído. Eu gostei muito do papo, da conversa. Sim. Que bom, Incrível. que bom. A gente fica Que muito bom. feliz. Gente, um beijo grande e até a próxima. Tchau. Tchau, valeu, obrigado.